Abra a tua Bíblia, por favor, em João capítulo 14. João, Evangelho de São João, capítulo 14, é um texto conhecidíssimo. Vamos começar por ele. Jesus falando aqui. Ok? Jesus falando aqui. Você precisa orar para nós aumentarmos a igreja, irmãos. Precisamos aumentar aí, berçário precisa ser aumentado, mais banheiros, não para pôr chiclete, mas para a gente usar. Precisamos aumentar os bancos da igreja, do tamanho da igreja. Você coloca isso em oração, irmãos, tá? É função de todos isso, para a gente obter essa vitória, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Coloca isso na pauta da tua oração. Capítulo 14 de São João começa assim, eu vou ler os 3 primeiros versículos, que diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. É Jesus que está falando aqui. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Irmãos, certo que Jesus garante a sua volta, e Ele volta para buscar os que são dele, aqueles que permaneceram, aqueles que tiveram lutas, aqueles que tiveram muitos conflitos na terra, porque isso nós vamos ter sempre. Vamos ter lutas e mais lutas, mas sabemos que há uma promessa para aquele que permanece, para aquele que cumpriu a carreira, combateu o bom combate e guardou a fé, da volta desse Jesus. E ele diz que volta, e ele está garantido: e eu voltarei outra vez para buscar, né? E ele garante que vai nos levar para o lugar onde ele está. Onde eu estiver, vós estejais comigo. E ele cita aqui que na casa do Pai é uma casa só, mas nessa casa há muitas moradas, há lugar para todos, para todo aquele que nele crê. Ontem, falando da seita, só rapidinho, eles dizem e preconizam lá e falam que só os 144 mil que está citado lá na palavra, não é? Que estarão nessas moradas, confrontalmente contra o que Jesus disse. E Deus amou o mundo, o Pai amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Eu espero em Deus que passe dos 144 mil. Já somos, graças a Deus, milhões. Então, irmãos, tem lugar para todos, para todo aquele que nele crê. E crê nessa vinda que Ele vem para nos buscar. Então nós vamos morar na casa do Pai, nós vamos morar com Jesus. Tem lá o seu lugarzinho, o seu galardão. Ah, como que vai ser? Suíte? Eu não sei como é que vai ser. Eu sei que é bom porque Jesus está lá, e nós estaremos lá. Mas tem o galardão, será que um vai morar em cima, outro vai morar embaixo, outro mora no puxadinho, outro, sei lá, o que importa é que Jesus está lá. Às vezes me fazem umas perguntas que eu falo assim: eu gostaria de saber isso daí, se eu soubesse, não sei. Eu só sei que Jesus estará lá, e nós estaremos com Ele. Pouca coisa? Ele é o pão da vida, Ele é a luz que ilumina o mundo, né? Ele tem todo o poder sobre a nossa vida, Ele é a paz. Quer dizer, estaremos bem acompanhados. Então isso que importa na nossa vida, que nós vamos ter uma morada, que vamos morar na casa dele, com ele. Mas para que isso aconteça, mas para que isso se torne realidade na nossa vida, para que isso seja uma verdade, para que isso se concretize em nós, ele primeiro precisa morar na nossa casa. Antes de nós morarmos com ele, ele precisa morar na nossa casa. Entenda isso. Só ele morando na nossa casa, na tua casa, na minha casa, nessa aqui, ó, aqui, ele morando, é que nós vamos morar com ele lá. Há necessidade disso.
E como a necessidade dele morar na nossa casa, e Jesus, quando esteve aqui na terra, fez coisas para nos ensinar, ele procedeu de forma que nós devêssemos aprender com as coisas que ele nos, de como ele fez, como ele viveu aqui. Paulo diz assim, que vocês sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Nós temos que imitá-lo, verdadeiramente imitá-lo, não é? Então, nós temos que prestar atenção no que Jesus fez. E Jesus, quando esteve aqui na terra, fez isso fisicamente. Isso desagradou tantas pessoas, porque Jesus esteve em várias casas, ele fisicamente. E você leva isso para o espiritual, casas de pessoas que eram desabonadas, casa de pessoas que, vou usar um termo bem chulo para você entender, não era uma flor que se cheirasse, casa de pessoas que eram colocadas de lado, que ninguém gostava deles, que eram contrários aos interesses da população, aí, dos que moravam lá, da época. Né? Então eu vou passar em algumas delas onde Jesus entrou, onde Jesus fez questão de estar junto, onde Jesus fez questão de participar, onde Jesus fez questão de sentar à mesa, onde Jesus fez questão de partilhar o alimento, certo? Então, nós pegamos alguns exemplos, e o primeiro milagre de Jesus não aconteceu fora, não aconteceu no templo, aconteceu dentro de uma casa, onde estava acontecendo um casamento, lá em Caná da Galileia, não é? Jesus, então, vai a esse casamento. Vamos abrir lá? João capítulo 2, você está em 14, volta um pouco aí. Vamos ver a primeira visita de Jesus aqui. Em que casa que ele foi entrar? Vamos lá. Capítulo 2 de João, diz assim: e no terceiro dia, acharam? Capítulo 2. E no terceiro dia fizeram-se umas bodas, um casamento, em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Então Maria estava presente. Foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. Então, os que andavam com Jesus e Jesus foram convidados para esse casamento. Era amigo? Não era amigo? Era amigo da Maria, ou não era amigo da mãe de Maria? Eu não sei de quem era. Ele foi convidado e ele foi. Jesus nunca vai recusar um convite teu para que ele entre na tua casa. Jesus nunca vai dizer não quando você falar: Senhor, entra na minha vida. Ele nunca vai dizer não quando você estiver precisando de um socorro e falar: Senhor, entra aqui e me socorre, entra aqui e transforma, entra aqui e faz a tua vontade. Ele nunca vai dizer não. Ele vai, e ele recebeu esse convite e ele foi. E olha só lá, as coisas, faltando vinho, todo mundo conhece essa história, não é? A mãe de Jesus falou: você viu, Jesus transformou água em vinho, então é coisa boa. Vinho, então, é de Jesus. Vinho é de Jesus. Está certo? Ele precisava do vinho. Então, por isso que eu tomo vinho, porque Jesus transformou água em vinho. Então, eu tomo um vinhozinho que é bom. Eu vou dizer uma coisa para você. A palavra de Deus condena a bebida, o vinho, diz que é alvoroçador, diz que ele deixa você vermelho, não sei se de vergonha ou de raiva, mas ele deixa você avermelhado, não é? Tem uns caras que não precisa saber se ele bebe ou não. Você olha para a cara dele, ele é cor de rosa, não é? Já viu? O cara toma todas. Ele vai encharcando a carne dele e vai mudando de cor. Então ele fica um rosa, assim, um róseo, não é? Um negócio assim. Bom, enfim, vamos voltar aqui para o texto. O que acontece? Muitos dizem que Jesus transformou água em vinho. Eu vou dizer uma coisa para você. Se você pôr um copo de água aqui, você vem aqui e ora bastante. Se esse copo de água virar vinho, eu encho a cara com você e está tudo certo. Ok? Se você conseguir transformar a água em vinho como Jesus transformou, eu bebo com você, sem nenhuma preocupação. Mas não é assim que funciona.
Tudo isso tinha um propósito espiritual. Por quê? Porque o moral da história, o que Jesus quis mostrar com isso tudo, e ele falou, mas por que servem primeiro o ruim e deixam o melhor para depois? Sendo que numa festa sempre é o contrário, sempre se serve o primeiro é o bom, até o camarada beber 1, 2, depois do terceiro ele já não sente se é bom ou não, aí serve o ruim, que ninguém vai perceber a diferença. E ele estava ensinando isso, que o bom sempre vem depois, sabe? Vem o bom sempre chega conforme Jesus determinou. Primeiro ele transformou, tomaram o ruim e depois veio o melhor. O bom sempre vem depois. A Bíblia diz assim, tira o primeiro e estabelece o segundo. O segundo Adão, que é Jesus Cristo, veio e resolveu. O primeiro falhou, que foi o Adão, aquele que nós conhecemos. O segundo Adão, certo? Veio e venceu. O Senhor separou para o final aquele que era melhor. Melhor. Por isso que o final das coisas que para nós é o que interessa. Porque aceitar Jesus, ficar em Jesus, eu estou Jesus, eu sou crente, estou crente agora, estou evangélico, está na moda, tudo é muito bom, eu quero ver daqui 10 anos, eu quero ver daqui quem permanece. Se nós tivéssemos as pessoas que já entraram por essa porta e permanecesse, nós seríamos 5 vezes isso que nós estamos aqui hoje. Mas dá para contar nos dedos os que estão aqui desde o princípio, poucos. Porque o difícil é permanecer, o difícil é o final, é no final que nós somos vencedores. O crente não vence na vida, o crente vence na morte. Então é no final. Jesus falou assim, olha, depois desse ruim vem o bom. Depois do Adão que falhou, veio Jesus que não houve engano na sua boca e não falhou. Aquele que abraçou a causa de Jesus não tenha medo, porque não virá um melhor, Ele é o melhor. Ele é o melhor que Deus pôde nos dar. Ele é o melhor que Deus pôde nos dar. Não havia outro. Deus não ia arriscar mais uma vez. Porque no começo era uma perdição e destruía cidades. Destruía cidades e os homens não aprenderam. Veio o dilúvio, destruiu tudo, os homens começaram de novo e não aprenderam. Meus irmãos, o Senhor vem tentando com a humanidade desde o princípio. Chegou um momento e ele falou assim, eu vou mandar o melhor, para que não tenha falha. E mandou o melhor, o único filho que ele tinha, que era Deus como ele. E ele enviou para que viesse aqui, para visitar primeiro essas moradas com nosso coração curtiço, meus irmãos. Desculpa eu falar, mas é. Coração de muitos, o que acontece? Mora 500 dentro do seu coração. É uma idolatria terrível. Então mora esse, aquele, um monte de gente que você pensa que está cuidando de você, mas Jesus não, Jesus é único e só Ele basta, não precisa de ajuda de ninguém. Então Ele veio como o melhor vinho, o melhor sangue, o sangue puro, aquele que não tinha nenhuma contaminação, e foi por isso que Ele venceu. Ele entrou nesse casamento, não foi para festejar, meus irmãos, mas Ele entrou para ensinar que eles estavam no ruim, e que Ele estava chegando de Deus, da parte do Pai, como o melhor que o Pai tinha, para nos resgatar da nossa vã maneira de viver. Está certo? Se você então quer se embriagar do melhor vinho, se embriague com o Espírito Santo de Deus, se embriague com a palavra. Porque quando olharam para aqueles homens batizados, falaram assim, eles têm aparência que estão bêbados, mas não estavam não. Eles estavam ali com o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque você pode se embriagar da presença de Deus. Entenda a palavra que eu estou dizendo. Você pode sentir a presença de Deus, você pode extravasar na presença de Deus, mas você não perde a sobriedade. Você não perde o seu limite. Até a profecia é sujeita ao profeta. Você não perde. Então nós vamos entender isso, que ele foi essa primeira narrativa dele estar numa visita no seu ministério. Ele vai então numa festa e mostra que o melhor da festa estava por vir. Que eles estavam lá bebendo, mas eles estavam no ruim, porque o bom era Ele que ia proporcionar.
Nós podíamos, o mundo casava-se e dava-se em casamento. Para alguns parecia que era o paraíso. Não, mas o melhor estava por vir. O melhor, que era Jesus Cristo. O mais excelente de Deus veio para trazer para nós vida e vida em abundância. Então nós temos essa primeira visita de Jesus nessa casa, onde havia festa, onde havia um casamento. Jesus não é, sabe, às vezes falam que Jesus, ou quando falamos de Jesus, aquela tristeza, não, Jesus também, né? Jesus é a alegria dos homens, né? A nossa alegria. Jesus é a bênção que está sobre a nossa vida, e que nos trouxe a alegria dos salvos. No capítulo 9 de Mateus, Jesus também faz outra visita, quer ver? Mateus capítulo 9, eu vou ler a partir do 9. Mateus 9, 9. Diz assim. Acharam aí? Mateus 9, 9, eu vou ler para você. Diz assim a palavra. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus. Por que na alfândega? Porque Mateus era cobrador de impostos, certo? E disse-lhe, segue-me. E ele levantou-se e o seguiu. Jesus não era de muita palavra não, viu, irmãos? Falava uma só, né? Quando Jesus tem algumas palavras que na nossa vida é suficiente. Quando Jesus diz vem, você vai. Quando Jesus fala para, você para. Quando Jesus fala segue, você segue. Quando Jesus fala basta, é porque bastou. São coisas diretas, que Jesus não fica fazendo frases longas não, sabe? Sempre. Acusaram, você é filho de Deus, você está blasfemando. Ele falou, tu dizes. Então, irmãos, sabe, o crente, às vezes, tem crente que gosta de falar muito. Não tem que falar muito, tem que agir mais do que falar, não é isso? Então aqui ele diz assim, segue-me, e levantando-se o seguiu. E aconteceu que estando ele em casa, sentado à mesa, na casa de quem? Do cidadão lá, né? Chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se junto com Jesus e seus discípulos. Está vendo? E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores? Olha só a maldade, destilaram, né? E Jesus diz assim, não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Certo? Eu quero dizer, meus irmãos, que nesse caso, Jesus vai, senta-se à mesa e chegam os pecadores, chegam os publicanos, ele já estava lá, eles chegam e sentam com ele. Mais uma vez, eu vou dizer para você, Jesus nunca vai te recusar. Por mais que você esteja em pecado, por mais que você esteja errado, por mais que você esteja num caminho, sabe? Ele diz, vinde a mim vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus está aí para isso. Eu não vou porque, sabe, sabe aquele papo furado? Eu preciso melhorar para ir para a igreja. Eu tenho umas coisas que eu preciso largar para ir para a igreja. Você não vai conseguir largar nunca. Quem faz você largar é Ele. Quem ajuda você a mudar é Ele. Quem transforma a sua vida é Ele. É Ele que faz. Não adianta você querer se santificar sozinho. Nós somos santificados por Ele. Ninguém consegue ser santo, irmão. Eu não consigo fazer regime. Que dirá ser santo? Não é verdade? Preciso pedir para ele, estou orando. Muitos aqui também estão precisando, hein? Né? Entendeu? Eu não consigo sozinho, irmãos. Por quê, hein? Porque Jesus diz assim, sem mim, nada podeis fazer. Entenderam? Você viu esse papo? Não, eu preciso largar umas coisinhas, aí eu vou para a igreja. Você vai piorar. Por quê, hein? Porque aquele que é sujo, suja-se ainda mais. Mas aquele que é limpo, você fala, então eu estou limpo. Não, limpe-se ainda mais.
E somos lavados na palavra. Você entrou limpinho aqui hoje, mas Deus está dando um banho em nós com a palavra. Vamos lavar mais. Sabe? Não é assim? Você tomava banho quando era pequeno, saía do banheiro, sua mãe falou, a minha mãe era assim direta, lavou isso, lavou aquilo, lavou, deixa eu ver a orelha. Tem que lavar tudo. Para você ficar limpinho. E a palavra nos lava a cada culto, nos lava a cada momento que você está ouvindo. Somos lavados pela palavra. Ele busca a comunhão. E ele foi enfático, ele falou, eu não vim aqui para os que estão sãos, eu vim para os que estão doentes. É para esses. É para esses. É para esses que o Senhor veio. É para buscar aquele que estava perdido. É para buscar aquele que estava fora do caminho. Ele deixou 99 ovelhas ali, 99 ali no aprisco, que foi buscar uma perdida. Aí você fala, puxa, deixou 99 para ir buscar uma? Mas ele não deixou 99 de qualquer maneira. As 99 estavam lá, certinha, sabe? Às vezes você vem na igreja e fala assim, puxa, eu estava precisando de uma palavra para mim. Puxa, entrou aquele lá, a vida dele, eu conheço, eu vejo. E Deus falou com ele, você ainda fica enciumado. Você fala, puxa, tem que falar comigo que estou na igreja todo dia. Você está todo dia, Ele te conhece, Ele te alimenta, Ele ama você, Ele está cuidando de você. Vamos ver os perdidos, vamos agregar os que estão fora, vamos tentar levar aqueles que estão no desvio. Mas Deus parece que não gosta de mim, eu que sou certinho. Está parecendo o irmão lá do filho pródigo, que não se alegrou quando Deus trouxe o filho perdido. E o pai chegou para ele e falou assim para o filho, poxa, você está comigo sempre, olha que bênção. O que é meu é teu. Então você que está na igreja sempre, você que é oficial, às vezes o pastor nunca trouxe uma palavra para mim, vem aquele outro lá, primeira vez que o cara põe o pé na igreja, Deus já fala com ele. O irmão estava perdido, você tem que se alegrar. Ou você quer que Deus venha e fale para você aquilo que Ele tem falado para o irmão lá, o irmão do filho pródigo lá. Olha, o que é meu é teu. Você está aqui dentro, você tem que ajudar a gente a orar por aqueles para entrarem por essa porta. Esse é um engano que muito crente está preocupado com o seu próprio umbigo, sabe? E só ora, minha família, isso, aquilo, papapá, aqueles são meus, aquilo que é meu, eu quero que ora. E não está pensando num todo, não está pensando no corpo. Não está pensando no corpo. Não fica pensando que Deus esqueceu de você. Você está sentado aí, Deus está te alimentando, Deus tem um cuidado com você, Deus ama você, você pertence àquelas 99 que está bem cuidadinha. E Deus está cuidando de você. Às vezes fica uma ciumeira, crentalhada com uma ciumeira boba, sabe? Uma ciumeira boba. O pastor foi na casa daquele irmão, nunca fui na minha, hein? Porque a tua está boa, rapaz, a tua está indo bem, Deus está cuidando. Tem outros que estão precisando mais, vamos socorrer, vamos ajudar. Ao contrário de falar, você devia ir junto com o pastor, vamos lá buscar aquele. Pensa espiritual, porque quando você pensa espiritual, você é um ser espiritual, e se você é um ser espiritual, você discerne bem tudo. As coisas materiais e espirituais. Se você vai no espiritual, Deus ajuda no teu material. Se você abre mão nas coisas espirituais, Deus te abençoa em outra parte. Deus nunca deixou as 99 passar fome, e nem tirou da boca delas para dar para aquela que estava perdida, de maneira nenhuma. O irmão do pródigo chegou e falou assim, o senhor voltou, o senhor nunca matou aqui um bezerrinho para mim, quando ele voltou, o senhor matou o bezerro para ele? Deus vira para ele e fala assim, fica quieto, a manada é tua. A manada é tua. Você está falando de um bezerrinho para o teu irmão que estava perdido. Então, irmãos, não pensa no boizinho, pensa na manada que Deus tem nos dado, tem nos abençoado, que tem cuidado, que tem mantido. Pensa nisso. Ele quer entrar aí na tua casa aí. Vamos lá. Por quê, meus irmãos? Porque eles falavam assim, ele bebe, come com todos eles. Lá no Salmo 1, né, no Salmo 1, diz assim, que não se senta à roda dos escarnecedores,
Depende de quem você está entendendo por escarnecedor. Às vezes pensamos que a roda dos escarnecedores está muito longe, está lá fora. Não, às vezes fazemos rodas de escarnecedores dentro da igreja. Quando sentamos e começamos a falar coisas e julgar coisas e manifestar a nossa opinião, que, sabe, não interessa para Deus nossa opinião. Jesus falou, não seja feita a minha vontade, seja feita a vontade do Pai. Por isso que Jesus acertou. Por isso que nunca houve engano na boca dele. Aí nós começamos, roda dos escarnecedores é o cachaceiro que está lá, é outro que está... Não, roda dos escarnecedores é quando fazemos um grupinho e começamos a falar, irmão, porque olha, o pastor fez isso, porque... Isso é roda de escarnecedor. E o Senhor está dizendo que o varão bem-aventurado, e bem-aventurado quer dizer feliz. Quer ser feliz, irmãos? Esquece essas coisas pequenas que aborrece. A Bíblia diz assim, vós que coais um mosquito e engolis um camelo. Está lá na palavra. Às vezes nós ficamos coando um mosquitinho, sabe? Não pode fazer assim na igreja, não vem assim, tem que vir desse jeito. Tem que dizer, e estão engolindo um camelão. Pessoas sendo perdidas aí e não está recebendo a salvação. Ficamos nas minúcias e esquecemos da grandiosidade que é a obra de Deus. Ficamos nos detalhes e esquecemos que Deus pensa em todos. Devemos pensar. Jesus falou assim, né? O apóstolo Paulo disse assim a respeito de Jesus e da nossa vida: tenhais a mente de Cristo. Quer ver outra casinha que Jesus foi? Marcos 14. Você está em Mateus, um para frente aí, Marcos 14. Estou falando só das visitas de Jesus, hein? Você vai ver. Marcos 14, no versículo de número 3, Jesus vai a um jantar. Jesus vai a um jantar. Diz assim: e estando ele em Betânia, assentado à mesa, Jesus fazia questão de sentar à mesa, irmãos, participar da sua vida, participar da sua comida, participar do seu alimento, participar daquilo que te sustenta, participar daquilo que te mantém de pé. E em casa de Simão o leproso. Eu nem vou continuar. Eu vou perguntar para você um negócio. Lepra está meio fora de moda agora, no sentido de, né? Tem muitos leprosos por aí, anseníase, é isso mesmo. Tem ainda, mas não é divulgado como antigamente, né? Mas vamos modernizar. Um aidético convida você para ir na casa dele. Agora as coisas estão um pouquinho mais esclarecidas, mas um tempo atrás, você chega na casa do camarada e fala: tudo bem, então e você? Não, eu estou aidético. Você nem vai no banheiro, você segura, vai lá na tua casa. Você nem chega muito perto dele, né? Ele põe o prato para você comer, você pega um papelzinho, faz assim. Eu tinha um pastor amigo meu que fala assim: você abraçar o cheiroso, o perfumado é fácil. Eu quero ver você abraçar o encardido. Quero ver você, né? Sabe, irmãos? Eu já fui orar, não que eu não pedisse que Deus me guarde, mas sempre, mas com tuberculose, com outras coisas tal, que pegava, que o cara não pode falar, que pega, né? Falo: Senhor, se o Senhor não me guardar aqui, o que eu vou fazer? Eu preciso orar. Né? É que nem aquele camarada: deixa comigo que eu oro com você, Deus cura, não sei o quê. O cara vai: eu estou com uma dorzinha aqui, sai dor, não sei o quê. Estou com uma dor de cabeça, sai dor de cabeça. Eu estou com um resfriado, desentope tudo aqui. Tá. O cara chega na tua frente e fala assim: eu estou com câncer. E aí? Eu estou aidético. E aí, como é que faz? Você manda ele: opa, passou da minha... Agora aí a coisa está feia, não é isso?
Mas para Jesus não tinha essa dificuldade não. Ele foi lá e sentou na mesa de um leproso. Que o leproso aqui está falando do doente. Hoje o leproso é o pecador, a lepra é o pecado, a figura. Mas aqui não era figura não, aqui o cara era leproso mesmo. E veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com um unguento de nardo puro, né? E muito preço, quer dizer, era caro o perfume que ela estava trazendo. E quebrando o vaso, lhe o derramou sobre a cabeça, certo? E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se faz esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres, e bramavam contra eles, né? Você sabe quem é que foi o cidadão que falou a respeito disso? Que aquilo valia mais do que 300 dinheiros? Sabe qual foi o discípulo que falou isso? Hein? Judas, o miserável que foi vendido por 30 moedas. Quer dizer, o mais sem vergonha e miserável deles estava falando para Jesus: que desperdício, esse perfume derramado sobre os senhores, custa muito dinheiro, vamos vender e dar para os pobres. Para que Jesus põe uma narrativa dessa? Para que é colocado na Bíblia uma coisa dessa? Ou não é para a gente aprender que a coisa mais cara que temos na vida é a salvação, porque custou o sangue de Jesus, e somos beneficiados nisso, e o que pudermos fazer por Ele, nós vamos fazer, e nada vai ser caro, diante daquilo que Ele já nos deu, sabe? E o outro ainda, o hipócrita, fala: por que gastar isso aí? Por que gastarmos isso aqui? Ah, irmãos, vamos trazer para nós aqui para não ter processo. Eu já falei para você que a igreja não deve nada para ninguém. O que nós estamos fazendo lá, vocês vão ver, nós estamos fazendo um muro lá, meus irmãos, que o tanto que você vai ver para cima tem para baixo lá, sabe? Um trabalho, né? O irmão Alex está com os pedreiros dele lá, né? Todos fazendo e tal, tem dado um trabalho louco ali. Mas estamos fazendo para a obra do Senhor. Eu não creio que seja desperdício de nada. Mas tem coisas que falam: para que fazer isso, pastor? Podia gastar. Olha, irmãos, tudo que é gasto aqui é em função dos irmãos e da obra. Aqui nós não aplicamos dinheiro, não vivemos de renda, nada. Entrou em benefício da obra para fazer. Ninguém tem salário aqui. Todos aqui trabalham pela obra, e a obra funciona assim. Então, irmãos, sabe, tem uns crentes: por que faz isso? Porque, sabe, veja bem, tudo tem limite. Tudo tem limite. Então nós vemos aí um santuário agora, aí uma igreja, o templo aí do Salomão aí, que é uma suntuosidade. Então você fala: por que gastar tanto nisso? Porque eu acho que isso é um exagero. Eu até acho que não precisava tanto. Para quê? Podia fazer outros, tal. Mas também eu paro para pensar e falo assim: Senhor, se eu posso na tua casa, né, colocar um piso mais bonitinho, para ficar uma casa bonita, para agradar o Senhor, para que seja uma casa que, né, não vou fazer. Aqui nós gastamos para as coisas de Deus do melhor, irmãos. Aqui não se compra nada de segunda. Não porque somos arrogantes, não, porque Deus merece de nós o melhor. Ele nos deu o melhor. Agora, vamos até onde temos condição. Por isso que eu estou falando que a igreja não deve nada. Não fazemos dívida aqui para fazer suntuosidade. Mas quando Deus nos concede. Pastor, eu queria arrumar a minha casinha, mas sei lá, não sei se é bom. Por que não, meu irmão? Deus te deu condições. Você vai fazer dívida é uma coisa. Mas se Deus te deu uma condição melhor, por que não melhorar? Por que Deus não fazer você entender que Ele quer você bem, Ele quer você na porção acostumada, Ele quer você do bem-estar da sua vida? Como não? Pastor, sim, troca o meu carro, às vezes tem uns assim: troca o meu carro, tem condição? Não, eu tenho, irmão, mas não sei se é na hora. O que você quer? Você quer um carro fúnebre? Tem que é a hora quando você está vivo, meu amigo. Você pode melhorar? Melhore. Você precisa prosperar? Prospere. Não é dar o passo maior que a perna. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Tudo há limites, tudo há temperança, para dizer uma palavra bem espiritual do Espírito para você. Mas
Se Deus deu para você, sabe? Eu tenho um tio que já faleceu, né, que tinha propriedades horrores. Ele tinha um carro velho, eu não vou falar a marca, porque algum pode ter aqui e vai pensar que é contra o sangue e a carne. Não é. Ele tinha um carro velho, que você pegava a pista, você sabia que você estava no meio da pista, porque as faixas passavam assim, o assoalho era uma peneira. E o camarada tinha condição. O que aconteceu? Ele morreu. A família se regalou, cada um levou um, levou outro, bobão. Ele fez, os outros ficaram. Eu não estou dizendo para você ser imprudente, mas eu estou dizendo para você desfrutar daquilo que Deus te dá. Desfrutar. Ok? Você não precisa ter 15 pares de sapato, porque você só tem 2 pés. Tá. Não precisa tudo isso. Mas quando o senhor começa a furar, troca, pelo amor de Deus. Está me entendendo? O pobre é uma coisa. Olha, Deus fez o pobre. Deus fez o rico. Miserável foi o homem que fez. Viu? Deus não fez o miserável, não. Deus fez o pobre digno. Pobre digno. Fez o rico digno. Miserável é invenção nossa. Que o miserável, o avarento, esse que faz questão dessas coisas, não mede-se pelo valor do bolso dele, é do coração dele. Entendeu? Então, irmãos, tá? É bom você ter uma poupança, ter uma reserva, lógico que é. Mas a Bíblia também diz, não junta muito tesouro aqui na terra, porque a traça vai correr, a ferrugem vai comer. Junta tesouros lá, onde há um fiel guardador. Viu? Então, é uma benção. A gente, há muito tempo, só 35 anos que todo domingo à tarde a gente sai para ir para a igreja e vê. Domingo, um calorão, final de campeonato, não sei o quê, passa um cara de terno dentro do carro, ele vai para onde? Para a igreja, irmão. Para a igreja. Eu lembro que a gente ia para Pinheiros lá, tinha lá um crentão lá com uma Brasília amarela, um terno xadrez, né? Cheio de filho, porque crente é fogo, ele enche o carro mesmo. Então, cheio, domingo à tarde, a gente ia, ele estava no caminho para ir para a igreja. Milionário. Esse é um milionário de Brasília amarela. Se alguém tiver, bem, estou citando o fato. Milionário de Brasília amarela e paletó xadrez. Também não tenho nada contra paletó xadrez, mas é de lascar, não é? Hein? Vocês estão me entendendo o que é? Lá tem um versículo que diz assim, rico sou. Já viram lá em Apocalipse? Rico sou, mas ele não sabe que é pobre, nu, necessitado, desgraçado. Muita gente acha que o dinheiro faz com que você seja rico. Você é rico porque você tem a maior herança que Deus podia preparar para você. As moradas que Jesus falou que você tem lá. Porque com dinheiro você não compra. Você compra aquilo com fé. Compra não, mas você adquire aquilo com fé. Você adquire aquilo com fidelidade. Essas moedas não tem no mercado. Está no teu coração. Ok? Vamos para outra casa que Jesus foi? Essa é boa. Lucas 10. Lucas 10. Lucas 10. Doutor Lucas. Capítulo 10 de Lucas, no versículo de número 38. Famosa passagem também. Olha só. Casa de Marta e Maria. 38, Lucas 10, 38, diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude.
E respondendo Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, o que acontece? Jesus foi novamente numa casa de duas mulheres. Tinha o irmão Lázaro também, mas aqui está citando as duas mulheres, Marta e Maria. E tem um acontecido lá que Jesus quer nos ensinar também alguma coisa. Ele senta, né, enquanto Maria senta do lado dele, e fica ali conversando e ouvindo, e Marta, com seus cuidados, vai, corre, serve Jesus, vê que se ele precisa de alguma coisa, prepara a melhor coisa, leva para ele, tal. E então Jesus fala: olha, Maria escolheu a melhor parte. Então as irmãs chegam e falam assim, né? Já vi muita pregação, irmãs, temos que ser igual a Maria, temos que ficar lá em casa, temos que ouvir a palavra de Deus, não temos que nos preocupar com isso. Para com essa hipocrisia. Quem de vocês, quando vai alguém na sua casa, não se preocupa em servir bem? Fala para mim. Eu sempre vou na contramão dos textos, né? O pastor fala: está vendo, é Maria, tá? Não, que Maria? Marta também estava certa. Ela queria dar o melhor para Jesus. Nós que somos nós, não valemos pequenininho, vamos na casa dos irmãos, os irmãos fazem uma questão de servir-nos tão bem, está certo? Não é verdade? Vocês vão na minha casa, e muitos já foram, a gente faz tudo antes, prepara tudo para quê? Para servir bem. É pecado isso? Então, irmãos, não vamos julgar Marta. Talvez Maria espiritualmente estava ali para ouvir, mas creio que Marta também não estava errada, não estava totalmente fora, porque ela queria também servir Jesus. Há maneiras de servir Jesus. Eu estou aqui pregando, talvez fazendo o papel de Maria e pregando, mas os irmãos que chegaram antes, as irmãs que chegaram e carregaram as cadeiras e limparam e prepararam o lanche lá embaixo e cuidaram disso, estiveram prontos, ensaiaram o coral e o regente, quem tocou, quem cantou, então, não fizeram a obra? Fizeram também. Agora, o que interessa? Essa obra de fazer assim pode passar, mas a palavra que entra no teu coração permanece. Então foi isso que Jesus falou. Falou: Marta, Marta, Maria, ela escolheu uma boa parte. Ele não disse que escolheu a única, mas escolheu uma boa parte, e isso nunca vai ser tirado dela. A palavra não passa vazia no teu coração, amém? Mas não quer dizer que todo outro trabalho que você fez foi em vão, foi errado, foi fora da palavra, não, porque todo trabalho que é feito na casa de Deus é levado em conta, sim, é digno, sim, muito. Então, irmãos, você não esteve terça-feira aqui, eu estive, as irmãs estavam quietas aqui sozinhas, limpando, lavando tudo aqui, leva a cadeira para lá e traz a cadeira para cá, está tudo bonitinho quando você chega. O serviço delas não foi de Deus? Irmãos, então vamos parar também, tem uns bidus da palavra aí que acham que sabe, não, eu posso dizer, a melhor parte é essa que você está passando agora aqui. É ouvindo a palavra, é sendo alimentado, sem dúvida nenhuma, não estou dizendo ao contrário, mas que o outro trabalho para que vocês estejam aqui, para que eu esteja aqui, esteja tudo arrumado, também é digno diante de Deus, e Deus não despreza, se você faz para Ele, se você faz de coração, Deus não despreza, não, de maneira nenhuma. Então, irmãos, vamos vendo, olha que Jesus foi... Eu já passei por 1, 2, 3, 4 casas aqui, 3, 4 casas. Em cada uma Deus ensinou uma coisa. Em cada uma Jesus corrigiu uma coisa. Em cada uma Ele quis nos ensinar uma coisa. Entrar nas casas para isso, né? Querem ver? Lucas 14, 2 paginazinhas para frente aí. Lucas 14, versículo 1, diz o seguinte: aconteceu num sábado, que entrando ele em uma casa, também Jesus entrava em casa para show, hein? Graças a Deus, hein? Um dos principais dos fariseus, fariseu já é ruim, o principal então é o dono da quadrilha, tá? Então aqui, entrando ele na casa de um dos principais dos fariseus para comer pão,
eles o estavam observando. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico, doente, e Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e dos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Lá vai Jesus ensinar mais uma coisa, né? Eles, porém, calaram-se, e tomando-o, curou e despediu. E eles disseram: qual será de vós, que quando caindo-lhe num poço em dia de sábado, o jumento ou o boi, você não tira logo? E nada lhe podiam responder. Está entendendo? Então nós vemos aí, temos alguns ministérios, por exemplo, que no sábado não pode fazer nada e tal, e Jesus está falando assim: ué, se caiu alguma coisa sua no poço, você não vai tirar, vai deixar morrer? Porque é o dia de não fazer nada? Que dia é esse? Onde o Senhor disse que haveriam tempos trabalhosos, onde o Senhor disse: levante e anda, porque aqui não é o vosso lugar de descanso. Ele não está falando de descanso físico. Ele está falando assim: agora, acalma teu coração, não turba. Quantas vezes nós lemos hoje? 2 vezes. Não turbe o vosso coração, limpa o teu coração. Eu vou usar uma palavra que você vai entender agora: descansa no Senhor. Está me entendendo qual é o descanso que Deus está falando? Descansa no Senhor, confia nele, descansa que Ele vai fazer, não fica aí turbando. Esse é o descanso. Não, tem um dia, o 7º dia, Jesus falou assim: eu sou o Senhor do sábado. O 7º dia de Deus era justamente Jesus. O Pai descansou no Filho. Lembra que eu falei que Ele mandou a melhor coisa que Ele tinha? Ele descansou, falou: esse vai e resolve. Abraão não resolveu, Moisés não resolveu, Davi não resolveu, Elias não resolveu, Isaías não resolveu, Pedro não resolveu, ninguém resolveu. Esse vai e resolve. O Pai descansou em Jesus. Quando Ele fala do descanso, Ele está falando: descansa a tua alma aí. Está falando para você ir para a praia, ficar, que pode também, lógico, mas estou dizendo assim no sentido, não faço mais nada, né? Eu já falei para vocês que quando eu trabalhava, estudava, e de solteiro, eu era solteiro ainda, eu tinha 3 lojas, um restaurante, tinha 4 carros. Solteiro. Eu falei: com 35 anos não faço mais nada. Absolutamente nada. Meu burro na sombra e fim de papo. Você está falando para ela que eu enganei você, né? É isso que você está falando. Tá certo. É propaganda enganosa. Eu ia namorar cada dia com um carro. Ela falou: é esse aí mesmo. Aí a gente se converte, estou aqui com a dor na perna, aqui com 60 anos de idade, e vou até quando? Até onde Deus deixar. E eu vou pregando aqui, e olha lá. Para trocar o pneu do carro, eu fico fazendo. Esse mês troca um, outro mês troca outro. Essa é a obra, né? Essa é a obra. Descansa nele, deixa Ele fazer as coisas, deixa Ele resolver as coisas. Descansa, né? Ele vai aqui, meus irmãos, e fala do sábado. Ele estava ensinando alguma coisa. Você reparou? Ele falou: eu não vim para os sãos, eu vim para os que estão doentes, eu vim para os que estão opressos, eu vim para aqueles que precisam aprender, eu vim resgatar aqueles que estão perdidos. Você vê que Ele foi em cada casa e tratou de um assunto, né? De um assunto. Foi em cada casa e resolveu e nos ensinou. Então, irmãos, nós estamos vendo aqui a providência de Deus em tudo. Então imita Jesus. Jesus veio para entrar em cada casa. Quer ver outra casa? Famosa essa, tem até música. Lucas capítulo 19. No versículo de número 7. Um pouco antes. Vou ler o 19, pegar o texto todo. Zaqueu, o publicano, está no capítulo 19 de Lucas. E diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico.
Você vê que ele teve em casa de pobre, ele teve em casa que derramaram um perfume e acharam que estava um desperdício, ele teve em casa de leproso, mas foi na casa do rico também, né? Sem acepção de pessoas. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu... e recebeu-o com júbilo, ele recebeu ele com alegria. E vendo tudo isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Olha as más línguas de novo, lascando brasa aqui em Jesus. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicadamente. O que estava acontecendo aqui com esse Zaqueu? Ele sabia do seu erro. Vamos mais um final. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Então o que acontece? Jesus passa, né? Tem essa maneira de Zaqueu aparecer para Jesus. Ninguém falou quem era, Jesus o chamou pelo nome, e chegou, e ele nem convidou, ele falou assim: hoje eu vou na tua casa. Jesus não recusa um convite, mas quando ele quer entrar também, meus irmãos, ele vai. Jesus te acha. Viu? Os sinais te acham, os milagres te acham, as bênçãos te encontram. Em todo lugar diz assim: e os sinais seguirão os que creem. Os sinais seguem porque você crê. Lá em Deuteronômio 28 diz assim, né? E as bênçãos te alcançarão. Se você está no caminho, a bênção te alcança. Não é nós que corremos atrás, é porque você está no caminho, você está fazendo a vontade de Deus, é que você é alcançado. Que nem ontem nós estávamos falando das testemunhas, eles creem que eles são salvos pela obra. Então eles fazem a obra, vai na tua casa, bate na tua casa, e dá aqueles folhetos, tudo, né? E para você ter uma ideia, aquele folheto sentinela que eles entregam para você no portão, tem uma tiragem, eles reproduzem 1 milhão por dia. Tá bom ou não? Em 111 idiomas diferentes. Olha o poder de bala, de alcance. Percebe? 1 milhão por dia impresso em todo o mundo. É papel para chuchu, hein? Veja, então, por que fazem isso? Porque eles acham que por essa obra eles serão salvos. Então eles fazem isso aí. É pelas obras. E nós sabemos que nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça. Mas então as obras, não é bom que se faça a obra? Lógico que é bom que se faça a obra. Mas o erro está no cerne, na causa, no começo. Você faz a obra porque você é salvo. E você faz na alegria do Senhor. Você faz a obra. Você não faz a obra para ser salvo. Você não faz a obra para alcançar a salvação. É porque você já tem a salvação que você faz a obra na sua vida. Está me entendendo? Em tudo, Deus sempre primeiro nos deu, para depois cobrar. Para depois, a quem muito é dado, muito é exigido. Mas primeiro é dado. Eis aí o caminho, deu o caminho, andai nele. Mas primeiro ele deu o caminho. O seu dízimo, primeiro ele te dá, depois você devolve. Nunca dê, vou dar do mês que vem já para ganhar um aumento. Nunca faça isso, está fora da palavra. Mas como é que eu vou obter um aumento? Como é que eu peço aumento para Deus? Eu vou dizimar o dobro para receber o aumento, para dobrar meu salário. Não é assim que Deus ensinou? Você quer aumento? Dobra seu joelho e pede: Pai, eu preciso de aumento. Estou sendo fiel nesse. E ele vai falar: porque fostes fiéis no pouco, te colocarei no... Está certo? Não tenta enrolar Deus. Ele não vai permitir isso. Cumpra a palavra. Quer agradar a Deus? Cumpra a palavra. Ok? Então ele entra na casa de Zaqueu. Olha o que acontece. O que de bom aconteceu lá, hein? Zaqueu era um qualquer? Não, Zaqueu era filho de Abraão. Subentende-se, meus irmãos, que ele estava
no povo de Deus, que ele era dos tais, filho de Abraão, não era pagão, não era isso, era filho de Abraão. Mas precisou chegar Jesus, entrar na casa dele, ouvir da boca dele que ele estava procurando uma transformação de ser correto em devolver e tal, para Jesus chegar para ele e falar assim: porque eu entrei na tua casa hoje, chegou a ti a salvação. O que tem que ver isso conosco? Tem. Não é porque você está na igreja que você é salvo. Você é salvo se esse Senhor entrar no teu coração e fazer morada aí. Aí você é salvo. Esse era filho de Abraão, mas não era salvo. Só naquele dia chegou para ele a salvação. Religião não te salva, santo não te salva, o caboclo não te salva, o padre não te salva, o pastor não te salva. O único que salva é Jesus entrando aí na tua casa e fazendo morada aí. Isso é a salvação. Hoje é chegada a salvação na vida de Zaqueu, na sua casa. Por quê? Porque ele deixou que Jesus entrasse. Tem muita gente que está na igreja, mas nunca permitiu que Jesus entrasse na sua casa. Nunca permitiu que Jesus tomasse conta do seu coração. Nunca permitiu que a vontade de Deus seja soberana sobre a tua vida. Você é crente, você é isso, é tudo, mas é do meu jeito. E vai do teu jeito, para ver. Continua do teu jeito, para ver. Carteirinha não faz você ser salvo. De jeito nenhum. Nem frequentar o culto faz você ser salvo. Nem a igreja faz com que você... A igreja é o lugar onde se acrescentarão aqueles que haverão de... Se acrescenta na igreja, mas a salvação é do Senhor da igreja na tua vida. Aqui é o lugar dos salvos, mas o Senhor precisa estar aí dentro do teu coração. Por isso, se você está desviado, volte rápido. Por isso, se você ainda não tomou tempo a respeito disso, abra o teu coração e deixa ele entrar. Por isso que é o momento, né? E você, não porque eu faço isso, faço aquilo, não é pelas obras, meu irmão. Quando você é salvo, as obras fluem na tua vida de uma forma natural, né? Porque você agrada ao Pai fazer as coisas, tá? Mais um que ele entrou em casa para terminar. Lucas 24. Lucas 24, a partir do 29, diz o seguinte, eu vou ler para vocês. Aqui é aquela passagem daqueles dois que iam para Emaús, né? Iam para Emaús, depois de Jesus já ressurreto. Eu vou ler o texto aqui rapidinho. Eu vou ler a partir 24, a partir do 13, para você entender. Lucas 24, 13. E eis que no mesmo dia, iam dois deles, dos servos lá dos discípulos, para uma aldeia, não é? Que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si, estou lendo 24, 14. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. Sabe, irmãos, às vezes quando o nosso coração não está aberto para Deus, nós não conseguimos ver Deus em nada. Sabe disso? Primeiro que você não vai ver Deus agora, não ver Jesus, porque você não vai ver o Espírito, você não vê o Espírito Santo. Mas eu estou dizendo o seguinte, nos nossos olhos humanos, eu vou te explicar, você vai entender bem o que eu estou falando. Quando você está com Jesus no teu coração, você vê Jesus em tudo. Quando você está em paz com Ele, quando Ele faz parte da tua vida, olha, irmãos, tem uma flor bonita, o vento bate e tal, você fala, puxa, você lembra da rosa de Saron? Você fala, puxa, Jesus, olha aqui, como o Senhor fez isso, né? Que maravilha, né? Quando você está com Jesus no coração, acontece alguma coisa, não é sorte. Você fala, é bênção de Deus na minha vida. Quando você é liberto de alguma coisa e livre de um acidente, por exemplo, você, que sorte, bate na madeira, aquelas bobagens todas.
né? Quando você tem Jesus no coração, você fala: Senhor, muito obrigado que o Senhor me livrou. Quando você tem Jesus no teu coração, você vê Deus em todas as coisas. Quando o seu coração está fechado para Ele, quando você está só dos seus problemas, das suas mazelas, você não consegue ver Deus em nada, nem do teu lado. Porque você começa: Deus me deixou, Deus me abandonou. Você não enxerga Deus, porque o teu coração está fechado, não os seus olhos. Porque você não enxerga Deus com os olhos, você enxerga Deus com o seu coração. Estão me entendendo agora? Então esses homens aqui estavam como que fechados, e Jesus encosta neles e vai caminhando com eles, porque Jesus não se afasta de nós, nós é que nos afastamos dele, irmãos. E eles dizem assim: Jesus, poxa, que palavras são essas que vocês estão falando aí, né? Por que vocês estão tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, né? Disse-lhe: és tu de fora, é peregrino aqui em Jerusalém? Não sabes as coisas que nela têm se sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou, Jesus perguntou para ele: quais? E eles disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes os entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E olha só a lamentação aqui: e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Olha só a lamentação. Mas agora, com tudo isso, e já hoje é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, eles não viam saída, estavam lamentando. E dizem: é verdade que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, e disse que de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos, que dizem que eles estavam nem acreditando aquilo que as mulheres tinham falado. Sabe, irmãos, quando o seu coração está fechado, você pode contar o maior testemunho, não vai te atingir. Você pode contar o maior milagre que aconteceu na sua vida, não vai te atingir, porque o seu coração está fechado para as coisas de Deus. Se você veio hoje aqui para receber a palavra está entrando no teu coração e está te alimentando, e você está aprendendo, e você está absorvendo os nutrientes espirituais para segurar a semana. Mas se você veio com o seu coração fechado, talvez esperando uma profecia particular, talvez você achando só os seus problemas, você está aí com o seu coração fechado, você está olhando para o relógio e fala assim: esse camarada não para de falar, não está adiantando nada. Depende de como você busca, depende de como você aceita, não é? Depende de nós, não do Senhor, porque da parte dele, ele já fez isso. Aí, meus irmãos, eles disseram, ele falou: mas estão falando de quais? Ele falou de um certo Jesus que morreu, nós pensávamos que era ele que era o que viria nos libertar. Então diz assim aqui: e disse Jesus, estou lendo 25: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, aí Jesus começou a falar, né? E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe, quer dizer, Jesus continuou, e eles chegaram e falaram assim: o senhor não quer ficar conosco? Já é tarde, já está de noite, fica aqui, posa aqui. E aconteceu que, estando eles à mesa, sempre à mesa, olha, o pão o abençoou e partiu e lhe deu. Então aí foram abertos os seus olhos, eles foram notar que quando Jesus sentou à mesa e partiu o pão, né? E deu para cada um. Aí eles olharam e falaram: é ele. Como é que você conhece um servo de Deus e uma serva de Deus? Se ele anda de terno, hein? Se a mulher está de birotinho e sai até o pé? Ou se está de Bíblia debaixo do braço? Como é que você conhece o servo de Deus? Se no carro dele está escrito assim: só Jesus salva? Como é que você distingue um servo de Deus? Quando ele abre a boca e reparte o pão, e reparte aquilo como Jesus repartiu. O pão é a palavra, e reparte aquilo que Deus tem dado, aquilo que de graça Ele tem dado, de graça você passa. Então você conhece o servo de Deus não é pela roupa, você não conhece o servo de Deus por dar o corte de cabelo, você não conhece o servo de Deus, você usa o brinco, você está no inferno, hein? Não é por causa do que você tem pendurado na orelha, não é isso, é pelo teu proceder, pelo pão que você parte, pelo pão que você semeia da tua boca, pelo teu agir, pelo teu falar, pelo teu proceder, pelo teu crer. É isso que você é discernido como servo de Deus e serva de Deus.
Então, aqui eles conheceram Jesus pela palavra. Sabe, nós somos conhecidos pela palavra e não aparência. Se Jesus quisesse que você o conhecesse pela aparência, tinha fotos dele, tinha retratos dele. Mas não há nenhum. Nós não sabemos como Jesus era. Nenhum de nós sabemos, não ficou um registro. Um registro sequer ficou da aparência de Jesus. Aliás, ficou em Isaías. Você leu? Eu não estava aqui, foi 53 que leu? A aparência dele está lá. Não tinha nenhuma formosura, feio para chuchu. Não se achava nele nada que tivesse que chamasse a tua atenção. Ele não veio para chamar a atenção por causa da aparência. Certo? Agora, tem servos de Deus, agora eu vou também destilar. Nem me perdoe, está doendo meu pé, eu já vou falar. Aí você pega pastores aí, que ao invés de pôr o dinheiro na obra, fica fazendo implante de cabelo. Aí você pega pastores aí que tem 10 dedos e tem 11 anéis de ouro cada um. De $22 mil cada um, como confessou um deles. Aí você pega pastores aí que ficam fazendo aqueles troços lá para tirar ruga. É esse negócio aí. Então. Irmãos, faça meu favor, viu? Tempos trabalhosos. Tempos trabalhosos se você pregar um evangelho sério. Tempos trabalhosos de você pregar um evangelho de luta contra Satanás. Pensa que eles querem ficar bonitinho, mas lutar contra Satanás quer? Pisar na cabeça de Satanás quer? Não quer, porque segunda-feira é retaliação, porque terça-feira é retaliação. Não querem brigar. Porque esses bonzãos aí que aparecem na televisão, terminou o culto, meu amigo, eles saem por trás com segurança. E nunca oraram direto. Ora no microfone para a televisão quando está a câmera. Olha. Câmera aqui. Aí eles oram. E esses cantorzinhos aí, que cobram 80 pau para vir numa igreja cantar, que são os bons, que andaram falando, um andou falando bobagem aí na internet aí, um perdido aí, que esse cara não é convertido, e outros tantos. Por que o pastor não traz um cantor aqui? Não, porque custa, meus irmãos, o mais ralé deles custa 10 mil para vir cantar, fora o avião que vem, fora o hotel que fica, fora o translado e a alimentação. Eu estou lá para gastar dinheiro com isso? Canta nós aqui. Vamos louvar a Deus. Tá certo? É isso que funciona. Então, irmãos, parar de fazer isso. Olha, Jesus veio e entrou em todas essas casas. Entrou em todas. Olha quantas casas eu falei que Jesus entrou. E quantas coisas Ele nos ensinou. Né? Mas você abre agora lá, por favor, para terminar. Em Apocalipse 3:20. Texto que todo mundo conhece. Apocalipse, o último livro da tua Bíblia lá. Capítulo 3, versículo 20. O último livro lá. Acharam aí? Então, fica no celular, depois de achar uma página na Bíblia, é um sufoco miserável. Tem a Bíblia no celular agora, né? Turma, fica... Isso o pastor também está com essa mania agora. Tudo no tchu. Quinta-feira tem reunião com o prefeito. Vai ter 40 pastores lá. 2 ou 3 levam a Bíblia. O resto tudo no celularzinho. Eu olho assim, que cambada de folgado. Nem carregar a Bíblia os caras querem mais. Bíblia, boa, aí, física, aí. Para você achar. Acharam aí? Apocalipse 3:20? O que diz aí? Eis que estou à porta aí. Se você abrir, eu vou entrar. Sabe o que ele está falando para você? Olha, eu estive na casa de Marta e Maria e corrigi e elas entenderam. Eu estive na casa do Zaqueu, olha que ninguém gostava dele, pior, ruim. Eu estive na casa do leproso. Aí você vai falar, mas Jesus quer entrar no meu coração, justo no meu hoje. Por quê? Você é pior que o leproso? Você é pior que o Zaqueu? Você é pior do que Marta e Maria? Não! Hoje Ele quer entrar na tua casa. Eis que estou à porta e bato. Ele precisa entrar na tua casa, se você um dia quiser morar na dele. Se Ele já está aí dentro, amém.
Se você tem essa consciência, amém. Mas se você entendeu hoje que você tem vindo, tem se esforçado, mas faltou esse entendimento para você abrir verdadeiramente esse compartimento da tua vida e deixar que Jesus entre, né? Porque ele veio e entrou na casa de todos, doentes, cobradores de impostos, publicanos, fariseus, pecadores, né? Acho que nós não somos pior que esses aí, não. Tem alguns igual, mas pior não. Então, ele quer entrar na tua casa. Ele quer fazer como fez Zaqueu. Hoje chegou a salvação em tua casa. Será que aqui, você pode ter ido na igreja há muito tempo, mas será que você nunca teve a chance de falar: Senhor, eu te aceito, entra na minha vida, entra na minha casa. Senhor, não olha para a sujeira, que ela está sujinha, viu? Não olha para a bagunça, Senhor, que eu não tenho conseguido arrumar, sozinho não. Senhor, não olha se as paredes estão pintadas assim, muito ruins, com a mentira. Não olha, Senhor, se uma torneira está lá, pingando na insistência, sabe? Na teimosia. Senhor, não olha para os móveis ali, que talvez pareçam soberbos. Não olha para isso, Senhor. Mas entra na minha casa hoje, traz a salvação, faz a limpeza que o Senhor deseja, e não sai nunca mais. Há alguém que nunca teve essa oportunidade de declarar isso, de falar isso, de levantar a mão e falar: eu aceito. Ou se você aceitou um dia, você não entendeu nada e falou: aceitei por quê? Não, hoje você entendeu que Ele virá para levar-nos para a casa dEle, mas Ele só vai conduzir aqueles a quem Ele conhece, né? Conhecidos, né? Conhecendo a Deus, ou antes, ser dEle conhecido. Porque um dia falaram: em teu nome eu preguei, em teu nome eu expulsei, em teu nome eu realizei. Ele diz assim: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. E depois ele falou o quê? Eu não vos conheço. Nunca entrou na casa deles, nunca sentou na mesa deles, nunca comeu com eles. Mas o que será que eu vou servir para Jesus? O que você tiver. Senhor, a minha vida é essa, eis-me aqui, Senhor. Transforma no que o Senhor precisa, porque só Ele pode fazer isso. Só Ele é o arquiteto que pode entrar e dar um jeito. Só Ele que é aquele que leva todas as mazelas e põe para fora do teu coração a sujeira, e expulsa aqueles que são intrusos no teu coração. O pastor está falando que tem demônios aqui. Não, eu estou falando que tem teimosia, eu estou falando que tem falta de perdão, eu estou falando que tem mágoa, eu estou falando que tem rancor. Tudo isso ocupa lugar. Será que Jesus cabe aí? Mas abre que Ele vai entrar, Ele vai achar lugar, porque onde tiver Ele vai tirar, Ele vai limpar, né? A árvore, para dar fruto, ela tem que ser podada, e quando ela é podada, ela dá mais frutos, mais forte. E é assim que Jesus faz. Há alguém aqui que deseja que eu ore para você hoje, que você saia daqui hoje na certeza de, como foi dito para Zaqueu: Zaqueu, hoje entrou a salvação na tua casa, hoje entrou o conserto, hoje entrou aquele que vai levar você para a casa dele, mas antes ele quer ser íntimo teu. Há alguém que nunca fez isso? Se você fez, amém. Mas se você não fez, não perca a oportunidade. Não deixe ele passar batido hoje. Não deixe que ele passe e a porta fica fechada, porque arrombar ele não vai. Você vê que todos ele foi convidado e falou: convém que o mais audacioso foi com Zaqueu. Ele falou: convém que eu fique na tua casa hoje. E Zaqueu abriu. Mas ele nunca meteu o pé na porta e entrou. Todos ele foi convidado, ou todos ele mostrou que precisava a necessidade dele estar lá. Então ele não vai arrombar a porta do seu coração. Ele só vai entrar se hoje você vai falar: entra, Senhor, faz morada em mim, né? Muda a minha vida. Se você necessita disso hoje, se você entendeu a palavra hoje, se a tua casa está meio bagunçada e conturbada e você não está conseguindo dar jeito, deixa alguém que tem poder para isso fazer essa limpeza. Deixa alguém que tem unção para isso fazer essa limpeza. Deixa Jesus entrar e fazer morada dentro do teu coração. Amém? Há alguém que quer que eu ore por você? Você só levante sua mão ou fique de pé, fica do jeito que